Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Pod Café. Eu sou a Rosa. E eu sou o Gustavo. E nós estamos aqui com o professor Thiago Cabral. Ele vai responder algumas perguntinhas sobre os vestibulares e dar algumas dicas de estudo. E para iniciar, gostaria de perguntar para o senhor como iniciar os estudos de maneira efetiva para o vestibular? Rosa, isso é uma questão muito importante, porque para a gente poder iniciar o estudo para o vestibular, antes de tudo, a gente tem que saber muito bem o que a gente quer. O tipo de curso que você vai fazer e qual faculdade você deseja entrar. Porque dependendo da faculdade que você escolhe, a gente tem um tipo de prova específico que muda, por exemplo, a forma de enunciar o problema, o recorte de todos os conteúdos que vocês estão vendo no ensino médio, né? Tem provas que elas vão usar só uma parte disso tudo. Então, acho que uma boa maneira de você iniciar o estudo é primeiro tendo uma boa definição daquilo que você quer fazer e onde você quer fazer. Entendi. E para a próxima pergunta, quais são os erros mais comuns que os candidatos cometem nessa fase de escolher faculdade, das provas? E como, assim, tentar diminuir um pouco esses erros? Eu estou enveredando a conversa por uma questão muito mais pessoal, que é o que eu percebo nos alunos que vêm procurar para a orientação educacional, né? E um fator para diminuir os seus problemas no vestibular é você analisar todas as suas condições, de até onde eu vou para estudar, certo? Qual é a minha condição familiar para fazer tudo isso? Porque às vezes o aluno ele elabora muito, não, quero fazer a faculdade em determinado lugar, só que aí depois de aprovado, vamos considerar um caso desse, ele não consegue ir, ou ele chega na universidade e aí ele se depara com uma situação nova e emocional e aí ele resolve voltar embora. Eu acho que essa é uma das piores frustrações. Agora, falando em termos de prova, para estudar para a prova, né, é justamente o problema de quando o aluno não tem a definição do para onde ele quer ir, qual é o tipo de vestibular que ele quer fazer, e aí o aluno, ele acha que ele tem que estudar tudo. E isso deixa o aluno exausto. E aí quando chegam as provas, ele não consegue performar muito bem porque ele está extremamente cansado. Tá? Então, definir, de novo, faculdade, o curso que você quer fazer, né? E levar em considerações todas essas suas condições emocionais, financeiras, familiares, isso vai te ajudar a definir muito bem a sua rotina de estudo. Agora, falando em termos de prova, depois de tudo isso definido, você tem que começar a fazer provas antigas dessas faculdades, né, dessas universidades que você escolher, e você tem que analisar os erros. Eu acho que muitas vezes os alunos se preocupam muito com o acerto. Só que se você está acertando, por que isso é uma preocupação? Eu acho que para você ser aprovado, você tem que performar bem. Então, o que você deve analisar durante os seus estudos são os seus erros naquela prova que você escolheu fazer. Quando você olha para os seus erros, aí eu acho que você pode classificá-los, primeiro, por matéria. Qual matéria eu estou errando mais? Porque é essa matéria que você vai ter que estudar mais. Se, por exemplo, você performa muito bem na área de linguagens, uma prova de 20 questões, você está acertando 19, por que você vai continuar estudando muito isso, onde você só vai ter uma questão a mais para você melhorar a sua performance? E aí em matemática, numa prova de 20, hipotética, tudo bem, o aluno está acertando 5 questões. Só que daí ele não estuda matemática, só que ele pode melhorar o resultado dele em mais 15. Então, uma maneira de diminuir esses erros é analisando os erros que você comete enquanto estuda para o vestibular. Então, Thiago, uma pergunta assim que fica bem claro assim, para os estudantes seria: o que muda entre a chamada regular e a lista de espera? E também uma outra parte da pergunta seria: vale a pena entrar nessa lista de espera para poder entrar na faculdade que você quer? Ou depende da faculdade também, né?
Nunca vai depender da faculdade. Eu vou começar de trás para frente. Depende do que vocês querem. Ah, sim. Só você vai saber se vale a pena ou não. Você não pode deixar ninguém dizer para vocês se vale a pena ou não. Afinal, o sonho, o desejo é de vocês. Consideraremos isso. Agora, a lista de espera, ela vale ouro. E eu estou falando de lista de espera num recorte específico do processo do SISU. Tudo bem? A gente está falando de faculdade federal aqui, pelo menos na minha perspectiva de entrevistado, tá? A gente vai falar do SISU. Veja que eu não estou falando Enem, porque Enem não é vestibular. O processo seletivo para as faculdades federais é o SISU, que usa como referência a nota da sua performance no Enem. Tudo bem? Sim. Só que todos esses dados dos aprovados nas universidades federais, eles estão disponíveis na internet no portal de transparência do do Ministério de Educação e Cultura, do MEC. Joia? Então você consegue se preparar para aquilo que você quer olhando esses dados, porque você vai saber como você deve performar. Você tendo esses dados em vista e você seguindo uma rotina de estudo, de execução de simulados, logo vocês vão saber se vocês estão alcançando aquilo ou não. Caso chegue a data da prova e você ainda não alcançou a performance que seria desejável para você entrar numa primeira chamada regular, você já deve ter consciência se aquela sua performance te colocará numa lista de espera. As listas de espera das universidades federais no SISU, elas são douradas, elas valem ouro. Por quê? As primeiras universidades a fazerem chamadas são as federais. Joia? Sim. Só que logo depois saem os resultados das estaduais. E, de novo, no nosso recorte do estado de São Paulo, nós temos as universidades mais concorridas do país. Nós temos a USP, nós temos a Unicamp e nós temos a Unesp. Então, depois que essas universidades, elas divulgam as suas listas de chamada, o que acontece é que as listas das universidades federais, elas começam numa progressão de chamada. Então, vale a pena, sim, você, em alguns casos, dependendo do curso, lógico, né, você performar com uma perspectiva da lista de espera. Vocês são jovens, é muito difícil você performar em alto nível, por exemplo, num curso de medicina. As notas, elas são muito altas, certo? Você tem que quase gabaritar, né, as provas do Enem, vou considerar assim. E aí, até você tomar consciência disso, maturidade, né, psicológica, para você saber que você tem que mudar a sua atitude para alcançar aquela performance, isso pode fazer com que você caia em listas de espera, né? E isso definitivamente não é ruim, levando em consideração o como elas progridem depois que as universidades estaduais emitem as suas listas de chamada, tá? Só que daí depende da região que você vai também. Em São Paulo, né, no Sudeste e no Sul, essas listas giram muito, Sim. porque os estados são grandes. Eu já vi muita lista que roda 7 vezes uma lista de espera. Mas se você for buscar em outras regiões do Brasil, que são muito requisitadas, elas não fazem parte da nossa cultura. Por exemplo, o Nordeste. Joia? Nordeste tem, por exemplo, a 5ª melhor faculdade de medicina do país, né? Fica no Piauí, por incrível que pareça, né? Das federais. E a gente nem pensa em ir para lá. Mas se você cai, por exemplo, numa lista de chamada, né? Piauí, Pernambuco, um estado muito bom para se viver, né? Tem uma qualidade de vida boa, estrutura, você vai ver que a lista não anda. Ela vai ter uma chamada a mais, 2, porque os estados são menores e eles têm menos faculdades estaduais. Então as vagas, né, são mais restritas, tá? Mas super vale você se preparar pensando também em listas de espera. E sobre mudar o curso durante o SISU, seria uma estratégia arriscada? Aí a gente volta de novo lá no começo da nossa conversa na sua opção. Por que você vai mudar de curso? Você não tem muito bem definido o que você quer fazer?
Então você está mudando de curso só para ter uma aprovação numa universidade federal ou é porque você realmente está interessada naquilo? Mudar de curso no SISU, no processo ali do SISU, deve ser considerado, né? Mas não pelo fato só de, não, eu quero ter uma aprovação numa universidade federal. Porque aí é onde a galera começa a passar engenharia de pesca. Fala assim, eu não passei em medicina, mas eu passei numa federal para engenharia de pesca. Faz sentido isso? Você vai fazer? Não vai. Então, para que você vai mudar, né, do curso ali? Eu acho que ao invés de mudar de curso, a gente pode ter uma estratégia de mudar de universidade. Entendeu? Eu quero fazer, sei lá, não vou pegar o curso de medicina, porque é muito concorrido, mesmo você trocando de universidade vai ser difícil de você entrar. Mas vamos pensar num caso de uma engenharia. Né? Eu quero fazer uma engenharia de computação. Vou pegar um caso, né, muito interessante, engenharia de computação e inteligência artificial na Universidade Federal de Goiás. Ela foi o curso mais concorrido. As pessoas que não são aprovadas lá, vou desistir do curso de engenharia da computação. Não. Troque a universidade. O SISU tem um fato muito interessante, que ele vai ocorrer em 4 ou 3 dias. E nesses 4 ou 3 dias, eles vão servir para você entender o que está acontecendo nas universidades. Isso é muito importante, porque ali você consegue ter uma ideia de quais universidades você estará apto para colocar a sua nota. O SISU ele é um grande leilão de vaga de universidade federal. E o que você coloca lá para pagar é o resultado da sua performance no Enem. Então, por isso que essa investigação do que eu quero fazer e onde eu quero fazer e até onde eu vou para fazer o que eu quero fazer é muito importante, porque isso vai definir toda a sua rotina de estudo e isso vai definir até a troca de universidade, ou quem sabe, a troca de curso, Rosa, ali no processo do SISU. Agora, imagina que você não estudou nada disso, você não conhece a si próprio, você tem 3 dias para você decidir isso. Como é que você vai fazer? É muito pouco tempo, tudo bem? Sim, sobre o cronograma de estudos. Como que a gente consegue montar um cronograma equilibrado, tipo, para FUVEST, Enem, vários vestibulares diferentes? Eu não sou adepto a esse tipo de coisa. Então eu não vou responder isso para você, talvez de uma maneira que fosse interessante para você. Porque, vou prestar todos os vestibulares. Eu acho que isso é muito sofrimento. Porque são muitas provas com características diferentes, recortes de conteúdos diferentes, apesar delas terem um núcleo comum, tudo bem? Mas tem coisas que vão aparecer na prova da FUVEST que não vão aparecer em outras provas. Você vai dar conta de estudar tudo? Tem gente que dá, mas é um esforço muito grande. Então, primeiro, vamos fazer de novo um recorte. O que eu quero, para onde eu vou, até onde eu vou. Definir as provas que eu vou fazer. Depois que eu definir as provas que eu vou fazer um monte de prova. Eu vou estudar os conteúdos que estão ali, vou fazer um monte de prova e, de novo, vou olhar para os meus erros, não para os meus acertos. Isso é que vai definir a sua rotina de estudo. A rotina de estudo não deve ser estudar tudo. De novo, se você está performando muito bem em português, por que você vai continuar estudando português em alto nível? Você pode reduzir o tempo que você estuda língua portuguesa e aumentar o tempo para você estudar matemática, que geralmente é a ferida do estudante, que é o que você vai precisar aumentar a nota. Então essa rotina de estudo, quando o aluno vem me procurar para orientação educacional, é baseada no erro dele nos simulados. Então, como um professor que já teve bastante contato com os vestibulandos, na sua perspectiva, como que os cursinhos eles vão se desempenhar para a preparação nos vestibulares, principalmente os mais concorridos? Principalmente Sim, então, eu acho que hoje, atualmente, o futuro dos cursinhos,
eu acho que ele estará mais atrelado a esse processo de personalização. Porque, de novo, um cursinho ele vai te oferecer, cursinho pré-vestibular, né, um programa de estudo de todo o conteúdo de ensino médio, de todas as disciplinas que são abordadas nos processos seletivos de todos os vestibulares. Entretanto, quando o aluno sabe o que ele quer, nem todo o conteúdo vai servir para ele. Então, os cursinhos, eles estão se preparando, aí eu estou generalizando, eu não tenho condição de saber se isso é verdade a nível Brasil. Eu estou falando do trabalho que a gente desenvolve aqui no ângulo Taubaté, tá? A gente busca, né, à medida que os alunos nos procuram, a personalizar esse processo, justamente para que o aluno tenha que estudar aquilo que é necessário para ele melhorar a performance dele nos vestibulares. Mas assim, na parte do cursinho, o senhor acha que ele ajuda a meio que pegar a manha da questão? Assim, porque cada vestibular ele tem o seu estilo de questão. O cursinho, eu acho ele um ambiente muito interessante para você compartilhar dores e alegrias. Porque ali, numa sala de curso, você vai encontrar pessoas que estão há muitos anos tentando ingressar no que elas desejam, e outras pessoas que estão começando a caminhada e já performaram muito bem. Joia? E esse ambiente, né, ele é muito legal porque você vai entender o que outras pessoas já passaram, quais são as dificuldades. Agora, falando especificamente do serviço curso pré-vestibular, o que vai acontecer, né, é que os professores eles vão dar essas dicas na direção das provas específicas, vão dar dicas em ritmo de prova, que às vezes o aluno é muito bom, mas ele não consegue ter ritmo de prova, então ele não consegue performar do jeito que ele deve, certo? Então, dentro do cursinho, vocês encontram essas respostas, tá? E o cursinho também é muitas vezes meio que não uma pauta difícil, né? Porque, vamos dizer assim, ninguém quer ir pro cursinho. Tem muita gente que fala, porque cursinho é como se tivesse, vai ter que ir pro cursinho porque a pessoa não conseguiu passar de primeira, enfim. Como acabar, assim, com essa visão do cursinho e entender que ele pode ajudar muito mais? A gente acaba com essa visão, eu suponho que essa pressão social, nossa, vou ter que ir pro cursinho. Sim, a pressão social mesmo. Eu acho que ela é mais uma questão familiar, de quem não entende o processo do que é fazer um vestibular para uma faculdade pública, do que necessariamente algo que o cursinho traz consigo mesmo. Tudo bem? Eu venho trabalhando há mais de 12 anos com isso e hoje eu sou capaz de dizer para você com todas as letras que quando a gente vai para um cursinho, a gente está num processo. Vocês vão sair do ensino médio com 16, 17 anos, quem sabe até 18 anos. Vocês ainda são muito jovens. Vocês, teoricamente, acabaram todo um estudo regular de conteúdos, que é o básico previsto pelo governo para você saber, para estar apto para executar funções laborais, ou seja, para trabalhar. Basicamente é essa a ideia, tá? Dentro da nossa escola, é uma escola de performance, então a gente tem uma cultura escolar desde o primeiro ano do ensino médio, eu vou colocar assim, a gente falar de provas de vestibulares para vocês. Talvez é por isso que vocês estão aqui. Os pais escolheram a escola por causa disso. E aí a gente já vê essa pressão social. Tudo bem? No primeiro, no começo, a pessoa acabou de entrar já. Só que será que as famílias ou os envolvidos, até vocês estudantes, entendem o tamanho do processo que é ir para uma faculdade pública? Isso é um concurso público. Então eu acho que vocês não devem carregar esse peso, caso isso seja necessário na vida de todo mundo. É um processo. O grande lance de você ir para a faculdade não é se você vai passar ou não. Você não quer? Você não quer? Vocês não querem? Todo mundo quer. A pergunta que deve ser respondida é quando, não é se. Então, quando você começa a entender que é o quando você vai passar, você acaba se entregando para um processo de preparação.
E dentro desse processo de preparação, você também tem que olhar para questões psicológicas. Será que eu estou preparado para isso? Será que a minha família está preparada para isso? Por que estão me cobrando tanto assim? É uma questão de custo financeiro? Porque não é barato. Não. Então, quanto mais rápido você conseguir a sua aprovação, talvez a família se livre desse custo. Só que a família se esquece. Ela não vai ter o custo do curso, mas ela vai ter o custo da manutenção da sua vida em outra cidade, em outro lugar. Então eu acho que é uma armadilha essa pressão social. Tá? Passemos a entender o cursinho como um simples processo até a sua aprovação. Professor, para os alunos que estão começando a estudar agora, que dica você dá na hora de decidir a profissão? Para aqueles que estão em E dúvidas. também nos métodos de estudo, porque isso é a coisa mais difícil para mim, por exemplo. Ano que vem que eu vou começar a estudar mais assim, pro vestibular. Mas como que eu monto um cronograma ativo que tenha revisão, prática, que possa me ajudar mesmo nos vestibulares? Porque fico meio perdida nessa parte. Muito bem, isso é uma crítica que eu tenho para os nossos modelos de escola, nível Brasil ou nível mundial, tá? Tenho experiências em andar em outras escolas ao redor do mundo, que muitas vezes o aluno não sabe o que escolher porque você nunca teve contato com profissão. Então, para aqueles que querem definir, que carreira que eu vou seguir para o resto da minha vida, toda a oportunidade que você tiver para ter uma experiência profissional ou acompanhar um profissional da área, aproveite. Vá a palestras, vá para ambientes de trabalho, conheça como é o ambiente de trabalho do engenheiro, de uma pessoa que trabalha com tecnologia da informação, de um professor, de um médico, de um advogado, né, de um juiz. Porque quando você entende esse processo de trabalho do dia a dia, eu acho que fica mais fácil para você se identificar com a carreira que você vai escolher. Por exemplo, a USP tem um dado interessante que nas escolas de engenharia as pessoas elas acabam desistindo do curso e cerca de 60% delas. Ou seja, vocês estudam muito, entram na faculdade que vocês querem e lá dentro você descobre que não é aquilo que você quer para sua vida. 60% das pessoas. Então calma aí, tem alguma coisa errada. Eu vou me dedicar a um processo que vai causar um certo sofrimento, né? Eu preciso de uma certa disciplina de estudo, vou passar por revisões, vou estudar coisas que eu não gosto e a hora que eu chego dentro da faculdade eu descubro que eu não quero essa carreira porque eu não gosto do trabalho. Então, a dica é, aproveite, conversem com os pais, busquem outros profissionais, busquem dentro da escola, né, por palestras ou visitas técnicas a ambientes de trabalho para vocês conhecerem o que é feito em cada uma das carreiras sobre isso, tá? Agora, como que você vai organizar essa sua rotina de estudo? Você vai considerar isso como o seu trabalho, tá? Primeira coisa, vamos considerar 8 horas de trabalho no dia, 8 horas de estudo para você se dedicar a passar no vestibular que você quer, concorrer, certo? Depois que você analisou todos os seus erros nesses simulados, você tem que ver aquelas disciplinas que você erra mais. Aí você vai montar um cronograma com mais tempo de estudo para elas. Conforme você vai estudando isso, você pode fazer resumos teóricos, mas isso nem sempre, eu mesmo sou contra isso, mas se você está errando muito o exercício, significa que você precisa de fundamento. Então você precisa fazer essa revisão teórica. Você fazendo essa revisão teórica e montando um mapa conceitual, aí você deve atacar listas de exercício. E você tem que ir observando o número de acertos. A hora que você perceber, eu gosto de uma métrica que é, acertei 10 exercícios seguidos sobre o assunto, de um nível fácil, então eu passo para 10 exercícios do nível médio. A hora que eu acertar 10 seguidos, eu passo para o nível difícil, tá? Esses níveis vocês encontram com a ajuda de tecnologia da informação na internet. Tá tudo separadinho lá. Ou dentro dos materiais didáticos dos cursinhos ou dos sistemas de ensino. Tudo bem até aqui? Sim. Aí, depois que você já alcançou essa consciência sobre os conceitos,
aí é legal você fazer revisões ativas. Depois de 7 dias, você dá uma olhada no conteúdo, faz 3 exercícios sobre aquele conteúdo para ver se você ainda lembra e depois repete isso depois de um mês e daí você vai fazendo essa manutenção. Mas se você quer passar numa prova, não adianta você ficar estudando a matéria que você já gosta, você tem que estudar o que você não gosta e você deve estudar mais por meio de exercícios da prova que você quer fazer. E fazer as provas antigas. Exato. Né? Não adianta você mirar em tudo. Mire na prova que você quer fazer. Focar em um vestibular e tentar só por ele ou... Eu acho que é uma boa, porque ele vai ser a sua referência. Não significa que você vai fazer só ele. Sim. Mas você escolheu um vestibular de referência para orientar o seu estudo, já que é lá o seu principal foco. Sim. E falando em meios de ajudar o vestibulando, existem sites, aplicativos, enfim, coisas assim, da internet no geral que podem ajudar nessa coisa assim, da parte de escolher o curso, ver os números do SISU, ver o quanto cobram em cada prova. Sem dúvida. Bom, acho que é uma ilusão de nós que somos mais velhos que vocês, de que vocês sabem usar melhor essas ferramentas de comunicação. Vocês nasceram com elas em mãos, porém eu acho que muitas vezes vocês usam mal. Dentro da internet, eu acho que você tem uma série de aplicações que vão te ajudar. O problema é que vocês têm que analisar dados. Isso é uma habilidade que a escola desenvolve em vocês, mas vocês aplicam um pouco. Então use isso para vocês analisarem dados dos cursos que vocês querem em sites específicos, site do próprio MEC, tudo bem? Você tem outras aplicações, por exemplo, aplicações de flashcard. À medida que você vai usando, ao invés de você ficar fazendo papel, você pode registrar tudo isso num tablet ou num computador ou até mesmo num celular, num equipamento de baixo custo, tudo bem? E você vai fichando tudo isso. E você também tem outros canais no qual você pode encontrar até mesmo rede social, tudo bem? Perfis em redes sociais que vão ter as estatísticas dos conteúdos que são mais abordados. Então você vai analisar todos esses dados, associar com a sua rotina de estudo e participar de simulados abertos ou dentro de um curso para você verificar a sua aprendizagem. Tá? Então eu acho que dentro da internet vocês têm recursos suficientes para ajudar vocês se organizarem. É aí que eu acho que está um grande erro. Vocês acham que o recurso vai fazer vocês aprenderem. Não. O recurso é só para te ajudar, te orientar. Exatamente. Agora falando mais das paulistas, assim, as famosas vestibulares paulistas, assim. Na questão de conteúdo, como que funciona cada uma delas? Porque pode falar que seja, essa aqui é extremamente conteudista, ou essa aqui é mais interpretativa, o modelo de questão. Tudo bem. O conteúdo das 3 paulistas, USP, Unicamp e Unesp, eles são aproximadamente os mesmos. Vai variar uma coisa ou outra, principalmente agora com essa mudança da prova da USP. Por exemplo, em física entram conteúdos que não estão necessariamente no programa da Unicamp e da Unesp. Evolução estelar, certo? Então nós vamos ter que estudar um pouquinho mais de astronomia agora e entender desse ciclo das estrelas. Existem essas pequenas diferenças, mas eu acho que o que mais importa para o estudante é entender como que essas provas realizam a pergunta, né? O questionamento. A USP, ela vai fazer isso de uma maneira mais elaborada, com conceitos mais bem trabalhados, com textos mais profundos, e aí você precisa ter leitura, você precisa ter vocabulário, porque tem coisa que você vai ler lá e fala, o que é isso? Certo? Então a USP tem esse perfil por causa da origem dela, que é uma origem francesa. Atribuo isso devido a essa origem. Tá?
Aí você passa para um vestibular da Unicamp que tem uma outra filosofia. E a filosofia da Unicamp, quando você faz cursos de correção de prova lá, isso fica claro que eles estão mais interessados na criatividade do aluno. Então eles vão pegar conteúdos que são relativamente simples, porém eles vão colocar num contexto que é novo para o aluno. Então muitas vezes o aluno fala assim, nossa, né, o que é isso que esse enunciado está falando? São exercícios simples, mas se o aluno não tem esse repertório e ele não tem a habilidade de aprender na hora da prova, ele vai ter um pouco de dificuldade. Até mesmo porque a redação não é uma coisa estanque, ela muda de um ano para outro, então não adianta eu decorar a estrutura, porque eu não sei o que vai aparecer na hora da prova, coisa que vai passar a acontecer na USP. Agora não tem um modelo de redação. Agora pode aparecer carta, pode aparecer vários gêneros textuais para você elaborar. Aí a gente vai para a prova da Unesp. Eu acho que a prova da Unesp é o tipo de prova que o aluno mais gosta de fazer, porque ele tem uma característica mais didática e utilitarista. Então ele vai te apresentar dados e é direta a pergunta e você, dentro de um contexto, tem que resolver ela. Isso é uma coisa que aparece muito nos materiais didáticos das escolas, né? Tanto públicas quanto privadas, certo? Então, dentre essas, eu aponto para você, o aluno gosta mais da Unesp. Tem mais dificuldade na USP, né? E fica em dúvida na Unicamp, tá? Então é isso que deve ser entendido da prova. Você tem que analisar a prova também, tá? E sobre, assim, o aluno fez a primeira fase dessas universidades, ele passou para a segunda fase. O que a gente tem que saber da segunda fase? Então, professor, sobre as provas paulistas ainda, e sobre a segunda fase, os candidatos eles fizeram a primeira fase das provas, passaram. O que a gente precisa saber sobre a segunda fase de vestibular? Como se preparar, o que estudar? Não, isso é muito interessante, Rosa, porque isso entra dentro daquele pacote de rotina de estudo. Quando você decidiu, né, optou por qual universidade você está interessado e qual você vai se dedicar a estudar, logicamente a gente começa, né, olhando para o resultado da primeira fase. Não adianta, né, você se preocupar muito com as questões da segunda fase sem ter olhado para a primeira. Mas você já considerou, o aluno foi aprovado na primeira fase. Só que lá atrás, enquanto você ainda está organizando o seu estudo, o mesmo processo que você fez para analisar quais conteúdos aparecem mais na primeira fase, qual é a frequência disso em matemática, em linguagens, enfim, todas as disciplinas, você deve fazer o mesmo estudo para uma prova de segunda fase, né? O que vai ser cobrado na segunda fase é um recorte dos conteúdos que aparecem no edital da prova. E geralmente são conteúdos, aí eu vou falar do contexto da física, que vão oferecer exercícios mais elaborados, mais longos, que você tem que redigir isso com maior consciência, tá? Então isso fica muito bem definido quando você pega várias provas para você analisar, certo? Então, olhe para isso durante a sua preparação, né? E veja, já faça uma classificação de quais conteúdos aparecem mais em primeira fase, quais conteúdos aparecem mais na segunda fase. E outra preocupação que eu acho que o aluno tem que ter, e vocês não percebem isso, para aluno da escola regular quase tudo é chato, né? O aluno não gosta de estudar. Só que enquanto vocês estão tendo a aula de redação, vocês pensam só na redação. Mas a redação em si, ela vai te ajudar muito a redigir as respostas das questões de segunda fase. E aí é muito legal você olhar com carinho para verbos de comando, porque, aluno, venhamos e convenhamos. Não, respondi lá, escrevi 5 linhas para encher linguiça. Isso não serve dentro da segunda fase. Porque o corretor ele vai receber muitas provas.
Então você tem que facilitar a vida dele. Porque se ele tiver que ler muita coisa e ele não encontrar palavras-chave, ele vai acabar não dando errado, mas não a nota que você mereceria. Então, foque muito em verbo de comando e em redigir respostas concisas, né, onde apareçam as palavras-chave que possivelmente ele está esperando. Por exemplo, cite 3 fatores que influenciam a geopolítica econômica China, da relação entre China e Estados Unidos. O verbo é cite, não é para você escrever um texto. Né? É para você escrever 3 coisas. Né? Então são coisas desse tipo que às vezes o aluno acaba não se atentando e aí ele perde uma oportunidade que já está muito próximo dele. Tá? Esse tipo de treino, perdão. E professor, uma pergunta que os estudantes ficam muito assim, até por uma falta de conhecimento, é a respeito dos vestibulares seriados. Como que funciona a inscrição, o processo de seleção? Não, isso é muito legal. Exato. É uma nova forma, Sim. Né, vestibular. Eu vou dizer para você que nem é tão nova, né? Acontece que ele não é muito discutido. Sim. Então as pessoas acabam descobrindo no meio do caminho. Para quem é do 9º ano, já vou considerar assim, tá? Ou aluno do 1º ano do ensino médio, você deve ter uma atenção para os vestibulares seriados, porque eles são recortes dos conteúdos que vão aparecer no vestibular. Se você fizer no 3º ano, ele vai abordar tudo. Se você fizer no 1º ano, ele vai fazer um recorte dos conteúdos que você deveria estudar para o 1º ano. Não sei se isso facilita, porque você está vendo aquele conteúdo no 1º ano, certo? Então, acho que o grau de dificuldade vai ser similar, vai ser relativo à série que você está. Mas a quantidade de conteúdo que você vai ter para estudar é menor. Então, a chance de você conseguir, né, abarcar tudo aquilo e dar conta, né, para ter uma performance interessante é muito maior. Tá? Esses vestibulares seriados, eles acontecem em menor número, não são em todas as universidades. São poucas, então você deve fazer essa pesquisa. E uma coisa que dificulta é que muitas vezes você tem que ter um longo deslocamento até o local onde vai ocorrer essa prova. Tá? A gente tem o privilégio de morar numa das melhores regiões do nosso país, onde a gente tem acesso a várias cidades próximas onde ocorrem provas de vestibular seriado, seja em Minas, Rio de Janeiro, ou São Paulo ou Paraná. Né? Então, a gente consegue buscar isso e montar um plano de estudos. Mas agora a gente tem aí um outro problema, Rosa. Você, caminhando para a finalização do seu ensino médio, você sabe já, com certeza, o que você quer fazer da sua vida? Esse é o grande problema. Né? Então você imagina um estudante do 1º ano do ensino médio. Sim. Né? Então, tudo isso, essa questão profissional, acadêmica, ela deve fazer parte da rotina das famílias. Né? Isso tem que fazer parte da nossa cultura, porque em outros países, a Alemanha, isso já é definido no 9º ano. Né? Estados Unidos, você começa a construir isso no 9º ano também. Né? Não é definido, mas começa a ser construído. Então, tem que ter esse carinho das famílias e dos estudantes para que haja essa troca, né, sobre carreira, sobre o que eles querem fazer. Para daí sim eu acho que é efetivo você se sujeitar a um vestibular seriado. Entendi. E sobre o Enem em si, quais são as dicas de, por exemplo, não diretamente do estudo, mas por ser uma prova cansativa, ser 2 dias, quais são as dicas para a pessoa, por exemplo, ela estudou o ano inteiro, ela se dedicou, mas chegou na hora da prova, ela ficou nervosa, ela ficou cansada no meio. Quais são as dicas para isso não acontecer, melhorar assim? Logicamente que tudo que a gente se dispõe a fazer, quando chega a data, a gente vai ficar nervoso, né? Vai causar uma certa ansiedade. Mas, se a gente já realizou toda essa preparação de onde eu quero estudar, o que eu quero fazer, quais são as minhas alternativas, essa ansiedade ela diminui. Porque daí você já criou uma rotina de estudo, já estudou
tudo aquilo que possivelmente vai ser abordado na prova, já realizou várias provas antes de chegar o dia. Logicamente, não é a mesma questão, mas pelo menos você já tem uma intimidade. É como se você fosse se encontrar com alguém que você nunca viu na vida. Se você nunca viu essa pessoa e vai para o encontro, você tem um frio na barriga. Sim. Agora, por exemplo, eu que fui professor de vocês me veem todo dia na escola. Se por acaso há um encontro fora da escola, você não vai se sentir ansiosa, porque você já me conhece, né? É uma analogia do que vai acontecer na prova, né? Então, uma dica para você se preparar é você organizar tudo isso para você chegar na prova consciente de toda a sua jornada. Aquilo só é mais um passo de tudo que você programou. E agora na parte dos pesos das questões, como é que funciona mais ou menos essa distribuição das questões mais difíceis, das mais fáceis, também, ou como que ele muda de curso para curso, assim? Também do Enem, por exemplo, aquele negócio de TRI, são pesos, se você erra as fáceis, acerta as Então, difíceis. isso é um negócio complicado da gente discutir. Então, eu vou começar por outro caminho. Primeiro, voltando de novo na definição do que eu quero e onde eu quero. Por que isso é importante? Todos os anos, as universidades elas são obrigadas a lançar um termo de adesão ao Enem. Tudo bem? Esse termo de adesão, por exemplo, para o Enem desse ano, que vai acontecer por volta de novembro, todas as universidades federais já emitiram esse documento. Então, vou pegar casos clássicos. Sim. O senhor quer fazer medicina na UFRJ. Sim. Então, hoje, você pode entrar na internet e procurar termo de adesão na UFRJ Enem 2025. Se você fizer isso aí agora, você vai encontrar um documento oficial e lá a UFRJ já definiu o peso de cada área para o cálculo da nota do curso de medicina. Então, você sabendo que, por exemplo, linguagens tem peso 2, ciências da natureza tem peso 3, matemática tem peso 1, né? E ciências humanas tem peso 1, eu não sei se isso é o fato, tá? Eu estou criando um exemplo aleatório aqui, uma hipótese, tá? Mas você sabendo disso, você vai mudar a sua rotina de estudo. Então, toda essa definição antes da preparação para a prova, ela é muito importante porque ela vai impactar nisso que você me perguntou. Sim. Essa é a primeira coisa, dos pesos das áreas de conhecimento na sua média geral. Agora, quando vocês me fazem essa pergunta, né, do nível de dificuldade das questões, especificamente dentro do Enem, né, e o impacto que o TRI tem nisso, isso é quase impossível da gente discutir. Por quê? Esse nível de dificuldade das questões, ele só vai sair, por assim dizer, para nós, seres humanos normais, depois que a prova foi corrigida. Sim. Porque o TRI é justamente essa aplicação. Por quê? Se todo mundo que foi fazer o Enem acertou, né, muito a questão número 1 da prova, essa questão vai ser fácil, médio ou difícil? Fácil. Só que eu só consigo aferir isso depois que a prova está corrigida. Então é uma coisa meio que imprevisível, assim, de falar. Ela não é imprevisível, porque essas questões elas são calibradas com antecedência. O MEC sabe disso, mas nós não temos essa informação. Então, para ele poder calibrar o nível de dificuldade da prova, ele tem que aplicar essas questões aleatoriamente em outras escolas. Então, ele consegue configurar a prova com o conhecimento de que algumas questões os alunos performaram e elas foram fáceis, outras que foram médias e outras que foram difíceis, dependendo do índice de acerto. Mas para nós, isso só será conhecido depois que a prova foi corrigida. Existem algumas pistas, né? O tamanho do enunciado, a quantidade de informação que ela traz, o tipo de prova, né? O tipo de área que você está fazendo. Então, por exemplo, é sabido que na área de linguagens e códigos os alunos performam melhor. Então, onde estão as questões mais fáceis? Linguagens e códigos,
ciências humanas, que são questões mais textuais. A hora que a gente chega na prova de matemática e de ciências da natureza, vão começar a aparecer questões de níveis mais difíceis. Isso é sabido, né? Então eu sei onde eu vou me preparar melhor, né? Onde que essas questões devem estar. Então eu tenho que chegar lá preparado porque eu tenho esse conhecimento. Mas o TRI da área de linguagens, ele é muito mais, assim, vamos dizer, difícil do que, por exemplo, matemática. Porque muita gente fala que, por exemplo, matemática a pessoa acerta menos questões, ela tira uma nota maior. A linguagens ela acerta muitas questões e a nota dela é mais ou menos razoável. Mas é por isso que a gente não deve comparar notas de uma área com a outra. Isso não faz o menor sentido. Porque se você está tirando 680 na área de linguagens e códigos e tirou, sei lá, quase 900 em matemática, você pode fazer isso com a mesma pontuação. Porque o que interessa não é o número de questões que você acerta, é o número de pessoas que acertam aquela quantidade de questões. Então, por exemplo, acertar 42 questões em linguagens é mais fácil que eu tenha um número de pessoas maior acertando do que na prova de matemática. Tudo bem? Então, se você acertou 42 questões na prova de matemática, a sua nota vai se destacar mais do resto da população. Por isso que a nota sobe. A nota de linguagens, mais gente acerta mais questões. Então a nota ela não vai subir tanto, porque não vai ter tanto diferença de você para o resto da população. Então ela fica ali por volta de 680, 690. Se eu não me engano, a nota máxima de linguagens o ano que passou foi 715. Né? Enquanto de matemática foi 900. Né? Mas por quê? Porque são poucas pessoas que conseguem performar. Então, se são poucas pessoas, ela vai se destacar. Para ela se destacar numa régua que vai de 0 a 1000, ela vai ficar mais próximo do 1000. Ela não vai chegar a 1000, mas ela vai ficar mais próximo. Imagina um gráfico, certo? No gráfico de linguagens e códigos, as pessoas fazem um gráfico assim, ó. Muitas pessoas acertam uma quantidade de questão. Então não tem tanta diferença de quem acertou mais e de quem acertou menos. Em matemática, esse gráfico ele vai diminuir de altura, porém ele vai ficar mais largo. Quando ele vai ficar mais largo, eu vou ter maior diferença entre as notas. É isso que acontece. Então não saia do Enem achando que o seu número de acertos vai definir alguma coisa na sua vida. A gente tem que esperar a prova ser corrigida. Porque essa nota depende da população inteira que fez a prova, tudo bem? Acho que um bom índice para você ter certeza se você foi bem ou não é se você, em todas as áreas, acertar de 40 questões para cima, ou seja, quase gabaritar a prova. Sim. Para encerrar, então, as dicas que o senhor coloca é que a gente tem que ter fixo assim, o nosso curso e o lugar. É isso básico mesmo. Então, para a gente sumarizar tudo que a gente discutiu aqui, para definir uma rotina de estudo, uma jornada, né, rumo à universidade, a primeira coisa é conhecer a si próprio. Primeira coisa. Tá? Ter um projeto de vida. Saber o que eu quero fazer, que curso, onde eu quero fazer, onde eu posso fazer, por questões familiares, questões financeiras, questões culturais, tem tudo isso. Depois de definido isso, eu vou estudar a prova. O que eu preciso fazer, como eu preciso performar nessa prova, quantas questões eu preciso acertar, que nota eu preciso alcançar para ir para o curso que eu quero, onde eu quero. Aí você tem uma infinidade de dados na internet para te ajudar a isso. Tudo bem? Depois que você definiu esses parâmetros até de lista de espera, aí você vai definir uma rotina de estudo que eu vou colocar aqui, ela
pode se encaixar numa rotina de 8 horas diárias, tendo maior carga horária para aqueles conteúdos que você tem mais erros e menor carga horária para aqueles conteúdos que você tem mais acertos. E realizar muitos simulados para você verificar a sua aprendizagem. Se o seu número de acerto naquilo que você errava muito começou a aumentar. A hora que você perceber isso, significa que você está no caminho certo, na direção daquilo que você deseja. Sim. E também está tudo bem pro cursinho. Também está tudo bem. Que faz parte do processo, né? Enfim, professor, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por ter esclarecido as dúvidas, por ter ajudado, né, a gente nessa fase que é tão difícil, mas com certeza. no final dá tudo certo. Enfim, Bom, professor, eu gostaria de agradecer pela disponibilidade, né, de estar aqui conosco. Eu que agradeço a confiança de vocês na minha pessoa para vir falar desse assunto para vocês, que é uma coisa que eu sou apaixonado. Não vestibular, mas em educação, né? Sim. Essa parte de vestibular é só um recorte de todo o trabalho que eu faço e é um prazer estar com vocês, né? E falando sobre isso. Ah, pessoal, não esqueçam de seguir o nosso Instagram, o @ está aqui embaixo na imagem. E é isso, gente. Muito obrigada.